pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Chegamos aqui então no nosso segundo dia de curso, né? Tô muito feliz por vocês estarem aqui, a gente tá começando. Talvez hoje os slides fiquem um pouquinho menores para vocês aqui na tela, né? Mas mesmo assim, é o mesmo esqueminha de ontem. Vamos lá? Vamos começar nosso curso então com a arte na Idade Antiga, tá? Na Antiguidade. Só para resumir a Antiguidade, nós temos então principalmente a invenção da escrita, a simbologia, né? Mitos, religião e a arte cristã. A gente traz então, né, trouxe para vocês o mito do Romo e Remo, que é um mito muito famoso nesse período, né? E ele conta que por conta de uma disputa do seu tio-avô com o avô em Alba Longa, foram jogados em um rio, né, para morrerem afogados as crianças. No entanto, eles foram parar na margem do rio e uma loba os amamentou. Depois disso, um pastor de ovelhas o adotou, né? E quando adulto, Remo brigou com o pai adotivo e foi preso pelo mesmo tio-avô que tentou matar eles lá pequenininho. O Rômulo, né, ele resgata, restitui o trono ao avô e ao irmão. Eles partem para fundar outra cidade, né? E então, nesse momento, Remo ele se desentende e agora com o irmão, por conta do local, fariam a fundação das cidades de Roma, tá? Então, o mito é esse, da loba, principalmente nessa questão, por isso que é tão importante, os animais, assim, como que uma loba amamentou os nenéns para que eles ficassem vivos até o pastor de ovelha chegar. Então, isso também, lembrando, né, não sei se eu falei com vocês, mas a gente já sabe que existem aí 7 artes que a gente fala, né? A gente já vai falar sobre elas, mas isso é interessante também, que não é só a parte visual. Então, por exemplo, não é só um quadro, uma escultura, mas os mitos, né, os contos também fazem parte da arte. Temos então o manifesto das 7 artes. Quais são elas? Primeiro lugar, a arquitetura, tá? As construções. Segundo, escultura. Terceiro lugar, pintura. Quarto lugar, a música. Em quinto lugar, nós temos a dança. Em sexto lugar, a poesia. E aí tem alguns, né, que falam sobre a 7ª arte, que seria o cinema, uma coisa mais contemporânea. Então, essas são as 7 artes, segundo o Manifesto das 7 Artes. O período que nós estamos falando aqui, né, da Idade Antiga, vai de 3.500 a.C. até 476 depois de Cristo. É esse período que a gente está falando. A Idade Antiga, né, a Antiguidade, é um período da história que se inicia quando o ser humano desenvolve sua primeira forma de escrita na Suméria, por volta de 3.500 a.C., né? Os historiadores positivistas, ou seja, uma galera mais conservadora, estabelece que o seu fim seria no ano de 1476 d.C., quando o Império Romano do Ocidente teve fim. Vocês lembram que o Império Romano foi gigante. Na Antiguidade, a gente tem um problema, na verdade, sempre teve problema para estudar arte, porque, muito antigo assim, porque falta fontes históricas, né? Hoje a gente tem mais facilidade porque é muita fonte histórica. Então, por exemplo, se eu quero estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ainda existem pessoas que estavam no campo de concentração vivas, tá? Agora, você imagina aí, 3, 4 mil anos de Cristo, tem alguém vivo? Não. Muitas fontes podem ser alteradas, perdidas, né? São muitos anos que o tempo estava aí. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? É nesse período que a gente fala da Babilônia. Quem leu a Bíblia, né? Quem é acostumado aí com os ensinamentos cristãos, sabe o que é a Babilônia, o que foi a Babilônia. Mas, historicamente falando, a gente não tem a certeza se a Babilônia existiu ou não. Porém, se a Babilônia realmente foi real, né? E aí, para quem não tá entendendo, a Babilônia era um prédio, um jardim lindo, cheio de coisas, de plantas, de animais, de diversidade, de arte, que reunia várias línguas, tá? Então, todo mundo ali vivia em harmonia. E se a Babilônia existiu realmente, historicamente falando, ela existiu nesse período e na Suméria, tá? Nesse mesmo ambiente. E aí a gente tem também os povos mesopotâmios, né? A gente fala Mesopotâmia. Então, é difícil reunir todas as características que marcaram a arte mesopotâmica. Nós temos, então, uma variedade gigante de povos, culturas que se desenvolveram nessa região, né? E essa arte mesopotâmica, ela reflete a história, a política, a religião,
as forças da natureza, tá? E diversas conquistas dos povos que habitaram esse local. Então ali, diferente lá da pré-história, agora a gente tá falando de vários povos diferentes, habitando o mesmo ambiente, o mesmo espaço, com culturas diferentes e com momentos diferentes. Só para vocês terem noção, por que não é legal a gente falar Homem da Caverna, por exemplo? Acho que faltou falar isso ontem com vocês. Porque se eu falar Homem da Caverna, dá a entender que aquele homem lá, vou deixar uma imagem dele aqui, que puxa a mulher pelo cabelo. Só que na pré-história, né, a gente tá falando do Antigo Egito, por exemplo, né? Da construção de pirâmides, de templos. A gente tá falando da galera aqui na América, de Incas, Maias e Astecas. Eles também são pré-históricos. Então, por isso que é importante a gente ter uma noção temporal, tá? De quando a quando isso aconteceu, para não se perder aí na nossa ideia. E agora a gente surge com um momento de uma finalidade decorativa. Olha que legal. Na pré-história, a ideia era repassar informações, né? Lembra que eu falei de tirar uma fotinha e mandar no grupo da família? Hoje, na Mesopotâmia, a ideia é realmente decorar. É as pessoas analisarem, acharem bonito, né? Os meus jardins, as minhas obras, a minha cultura. A ideia aqui na Mesopotâmia era essa. Egito, gente, como curso, né? Ele é um pouco extenso, mas mesmo assim a gente não vai conseguir falar sobre tudo. Por mim, eu fazia um curso só de arte do Egito, porque é muita coisa e é muito lindo. Mas ela está ligada principalmente à religiosidade, tá? Os túmulos são aspectos mais representativos da arte egípcia. Então, o túmulo, lembra que para o corpo e para o céu, né? No Antigo Egito, eles acreditavam que para a gente ir para o céu deles, era necessário o corpo estar conservado aqui na terra. Por isso, então, os grandes túmulos, que era aquele caixão, né? O sarcófago, toda a mumificação da pessoa e as grandes pirâmides. A gente conhece as 3 principais que tem, mas existem muitas pirâmides, né? Existiram muitas pirâmides para proteger esses corpos. Então, a gente tem também isso porque, acabei de falar, né? Da imortalidade da alma. E que a gente poderia sofrer eternamente se os nossos corpos aqui na Terra estivessem deteriorados. Por isso a mumificação. E nessa sociedade também a arte era produzida de forma padronizada e não era então aceito criatividade, sabe? Então a principal característica deles era o perfil, né? Então a pessoa de perfil e o corpo de reto, e essa era o padrão, tá? Alguns animais e símbolos que representavam então o besouro, né? E outros itens que representavam proteção, cada um tipo de deus, mas o estilo de arte era esse. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, estilo de arte pintado, por exemplo, com pinceladas longas, pinceladas curtas, colorido, preto e branco. Naquela época não. Naquela época, no Antigo Egito, não havia espaço para criatividade. Era o rosto de perfil, o corpo de frente, representando qual história eles queriam contar, com qual deus eles queriam contar. E lá embaixo a gente tem o Anubis, né, que é o deus da morte, presente também. Chegamos no meu momento favorito, que é a Grécia, né? E aí a gente tá falando depois a Roma. Então, Grécia, por que isso? Porque o que antecede a Grécia, os povos gregos, são os povos celtas. E aí ele vai, lembra que eu falei que a história é cíclica? Ele vai se alterando. Então a gente tem os celtas, depois nós temos o grego, e com o Império Romano, ele roubou muita cultura, tá? O Império Romano, ele foi assim, ele aniquilou muita coisa e ele roubou muita coisa. Tanto que muitos deuses do Império Romano são os mesmos deuses da Grécia Antiga, porém com nomes diferentes. Então, por exemplo, na Grécia Antiga a gente chama a Afrodite de deusa do amor, né? Na Grécia, para os gregos. Só que para os romanos a gente chama a mesma deusa Afrodite, com a mesma história, de Vênus, tá? E assim com outros deuses também. Então, qual que era a ideia aqui na Grécia? Ela abarca todas as manifestações artísticas e revela a história, a estética, e aí a gente tem a filosofia, o ato de pensar incansavelmente sobre um assunto dessa civilização. As pinturas e esculturas eram concebidas a fim de serem belas e sim perfeitas. Então, o corpo era perfeito, o rosto era perfeito, era simétrico. E eu acho que a gente procura isso até hoje, né? Quantas pessoas fazem inúmeros procedimentos, vivem na academia, ou com a busca daquela perfeição que muitas vezes não existe.
E aí, se a gente entrar num assunto sobre isso, a gente fala, por exemplo, de redes sociais, das grandes modelos, que a gente fala, gente, que mulher linda, e ela é completamente montada, né? É uma pessoa que você pega ela pequenininha, ela não era assim, ela é montada, ela tem tudo em busca da beleza. E eu acho que o mundo de hoje baseia a beleza na Grécia Antiga. A gente baseia muito o nosso ideal. Qual que é o ideal, né? É o forte, é o belo, é o quadradinho. A proporção de ouro, tá? Proporção divina, que é presente em tudo que você possa pegar. Vou deixar uma imagem para vocês aqui embaixo e vocês vão entender. Eles descobriram essa proporção divina. Tem até um documentáriozinho da Disney onde o Pato Donald vai mostrando, ele vai falando. E é muito legal, porque realmente ele sabe, né? Então a gente encontra padrões e repetições de perfeição em muitas coisas da natureza, inclusive na nossa estrutura corporal, do nosso corpo, nossos ombros, nosso quadril, nossa cintura. Como que é o corpo bonito hoje em dia da mulher? Ombros largos, cintura fina, quadril largo, perna fina, não é assim? Então, aqueles 2 triângulos, isso vem da proporção de ouro lá da Grécia Antiga. Então, a gente buscava a simetria, perfeição e o uso religioso, doméstico ou funerário também. O ser humano era bem preocupado com a morte. E a gente tem uma valorização do ser humano, né? Tanto que os deuses, isso é uma outra coisa muito interessante na arte, né? Na questão do mito, que os deuses da Grécia Antiga eram deuses com histórias reais, digamos assim. Hoje, pega o nosso Deus do cristianismo, tá? Nosso Jesus, por exemplo. Ele é um Deus perfeito. Jesus não erra, né? Jesus não tem pecado. Jesus não fez mal para ninguém. Pelo contrário, ele curava pessoas, ele ajudava pessoas. Os deuses da Grécia Antiga, não. Então, assim, tem muita história de abandono, de morte, de traição, porque eles buscavam a valorização do ser humano, que é exatamente o que o ser humano faz, né? Então, o ser humano trai, o ser humano mente, o ser humano abandona, o ser humano faz coisas que nem sempre a gente segue os ensinamentos de Jesus, por exemplo, né? Nunca vamos conseguir ser perfeito. E a Grécia Antiga valorizava esse lado imperfeito do ser humano através da arte também. Dando um salto temporal, então, né? Da Idade Antiga, da Antiguidade para a Idade Média, a gente tem aí um novo período onde as principais características da Idade Média são o feudalismo, né? Já vou falar com vocês. A relação de suzerania e vassalagem, as cruzadas, as ordens da cavalaria e a peste negra, tá? E o feudalismo, então, ele foi um sistema pelo qual os reis dividiam terras em feudos. Como funcionava? Eu tinha lá uma terra gigante, sou a rainha, rei no caso. Dividia a minha terra para vários senhores feudais. Então eu falava assim, você, fulano, você vai ser o meu senhor feudal desse pedaço de terra, ela vai ser sua, tá? Você vai cuidar, vai proteger, vai plantar, em troca eu te dou a minha proteção, tá? Então eu te protejo, eu te dou recurso financeiro e você me devolve o que vocês forem recolhendo, um tanto específico disso. E os senhores feudais tinham seus vassalos, que eram os empregados que trabalhavam na terra do senhor feudal, né? E que eles, de certa forma, serviam o senhor feudal com o mesmo intuito. Então, era o rei, o senhor feudal, né? E os vassalos. Os vassalos eram tipo escravos. E aí você virava vassalo principalmente através de dívida. Então, se eu tinha uma dificuldade econômica muito grande, eu acabava virando vassala de alguém para poder sanar essa dívida aí. A gente tá falando de um período, né, que a igreja tinha muito poder na vida das pessoas. Então, era o clero, a nobreza e a burguesia junto ali com as outras classes, tá? Então, a igreja mandava em tudo. Tudo tinha que passar pela mão da igreja. A gente tá falando da igreja católica, tá bom? Por isso veio as cruzadas, né, que eram movimentos com o intuito de cristianizar as pessoas. Então, eles tomavam as terras e faziam a galera acreditar no cristianismo. Outro fato interessante é que, nesse momento, pouquíssimas pessoas sabiam a ler. Em grande parte, principalmente, só a galera da igreja, tá? E a Idade Média tinha o intuito de aproximar as pessoas da religiosidade. Então, a ideia era voltada realmente para a religião. Foi aí, então, que muitas mulheres foram queimadas como bruxa,
E a gente tem as mais lindas catedrais, as mais lindas, tudo que vocês verem a respeito de Deus, sabe, de Jesus, na Europa, veio no período medieval, aquelas grandes construções, capelas maravilhosas, a pintura, tudo. Foi mais ou menos esse período. Claro que depois, né, as grandes pinturas mais famosas teve no Renascimento Cultural, que é mais pra frente um pouquinho. Mas também a Idade Média investiu muito nessa parte da religião. Dentre elas temos a arte medieval gótica, tá? Quem é aqui de Dois Córregos ou da região e conhece, a nossa igreja matriz, ela tem um estilo neogótico. Por que neogótico? Porque ela é inspirada nesse sistema aqui. Então a gente tem janelas, são muito maiores, muitas pontas. Outra coisa revolucionária, assim, gente, foram arcos, tá? Por quê? Pela sustentação. Como que se sustenta um arco? Eu não sou da galera de arquitetura e engenharia, não sei falar para vocês esse cálculo, mas é bem complicado para fazer o arco, né? Sem ter um pilar, só simplesmente o arco. Muitos vitrais desenhados e, novamente, arte sobre religião. E a ideia aqui era que quanto mais alto, mais próximo de Deus a gente estaria. Por isso, então, os bicos, para parecer que a igreja era muito imponente, muito alta, né? Bem realmente próxima a Deus. E as pinturas também. Lembrando que a galera tava meio apática, assim, porque era um período disso, tá? A gente também tava passando pela peste negra, em muitas mortes, muita insalubridade, mas, ao mesmo tempo, tinha, assim, esse investimento gigante da igreja, tá bom, gente? Então, finalizamos aqui um novo dia de curso, eu espero ver vocês amanhã. Se forem estudar, tira a fotinha e me marca para ajudar esse perfil a crescer cada vez mais, tá bom, pessoal? Um beijo e até amanhã!